Agora na 105.9, o programa Sintonia Cultural. Bom dia, nós estamos aqui no Sintonia Cultural. Hoje estamos com Domingos Sávio Martins, professor, educador, músico, e por isso juntou música e pedagogia. Como que foi isso, Sávio? Bom, primeiramente a minha formação, né, é em educação física. Eu fiz bacharelado e licenciatura em educação física. Depois fiz fisiologia e treinamento, né, uma pós-graduação em fisiologia e treinamento. Mas a minha formação musical ela vem desde criança. Eu comecei a juntar, eu comecei a estudar violão com 7 anos de idade. E assim, quando eu cheguei na escola, eu comecei a perceber que precisava juntar a parte cultural com a parte esportiva e tal. Então foi onde eu juntei a parte artística com a pedagogia. Porque, na verdade, as disciplinas deveriam ser todas acopladas, né? Todos os professores trabalhando juntos, um faz uma maquete pensando na ciência, na matemática, porque não deveria ser as matérias tão separadas. Sim, eu percebi assim que no convívio com os alunos, eles estavam cansados daquela parte assim, somente esportiva, né? Aquela parte futebol, handebol, vôlei, eles queriam alguma coisa a mais. Aí eu comecei a juntar a parte circense, a ginástica circense, e daí comecei a juntar também o teatro, a música, e tem dado certo. Porque também a gente está com um pouco de falta da cultura no geral, né? Então ter na escola agrega. Isso, verdade. E você trabalha em Cachoeira, mas não é daqui. Sim, eu trabalho aqui, né, sou concursado aqui na rede municipal, mas moro em Cruzeiro, né, cidade pertinho aqui, então... Mas você é de Cruzeiro? Sou de Cruzeiro. De família quatrocentona. Meus pais são mineiros, né, Uhum. mas eu nasci em Cruzeiro, né, vivi lá, né, durante um tempo eu trabalhei fora, mas voltei e moro em Cruzeiro. Aí Cachoeira foi sem querer. Cachoeira foi assim, eu tinha, né, terminado a educação física e abri um concurso, eu fiz, passei, aí entrei na rede e tô satisfeito, feliz aqui. Cachoeira é uma cidade bem receptiva, assim, né? É que também você trabalha e depois já vai embora, né? Não fica muito na cidade, né? Eu fico mais assim, né, durante o dia, mas a parte da noite tô em Cruzeiro. E você teve a formação de educador, de educação física, mas na música você tem formação artística também ou foi só no ouvido? Não, a música assim, eu com 7 anos de idade comecei a aprender violão popular, aí com 11 anos eu fui estudar no seminário. Eu ia ser padre. Aí lá... tem cara, viu? Aí eu comecei a estudar lá trompete, trombone, sax, aprendi a ler partitura. Aí eu fiquei 1 ano no seminário. Aí eu vi que não era a minha vocação mesmo. Aí eu saindo de lá, eu entrei no conservatório, estudar trompete, conservatório em Lorena. Aí estudei trompete durante 2 anos. Depois... fiz violão clássico 5 anos e daí eu comecei a tocar na noite, tocar em bandas, aí comecei a estudar guitarra, teclado, contrabaixo, e a minha formação assim, artística, ela é basicamente, tive alguns professores, mas a maioria das vezes autodidata mesmo. Mas então a sua carreira artística vem antes da do professor, né, de educação física? Vem bem antes. Aí, assim, né, até hoje eu paro para pensar, acho que Deus prepara, né, o caminho para chegar a hora certa, né? Isso com certeza. A gente tem que ter paciência, coisa que é um pouco difícil, né? Verdade. Quando se é jovem, a gente quer coisa na hora. Não, eu quero ser isso e ganhar dinheiro com isso e viver disso. Verdade.
Aí mas depois a gente percebe que tinha que esperar mesmo. Verdade, isso mesmo. Mas é muito bom, porque eu gosto muito do seu trabalho, eu acho um trabalho muito interessante e precisa ter mais pessoas que queiram juntar várias coisas, porque uma coisa só, assim, é muito, muito chato mesmo, né? Hoje, principalmente, que os jovens têm essa dinâmica de fazer tudo ao mesmo tempo, de olha no celular, conversa, não sei o quê. Então, eles não têm essa paciência de ficar fazendo uma coisa só, né? Verdade. E esse projeto tem o objetivo de levar, né, essa cultura para a escola, porque hoje a gente está vivendo um momento assim que a gente não tem mais aquela referência, né? Hoje a pessoa estoura na internet, aí milhões de visualizações. Passou uma semana, acabou. Aí já vem outro. Então, nesse projeto Teatro Encantado, a gente leva aquela, né, Chico Buarque, Milton Nascimento, 14 Bis, Toquinho, Vinícius de Moraes, então o Teatro Mágico. Então a gente leva para que as crianças conheçam esse outro lado que eles não conhecem, né? Porque a mídia hoje mostra muito o sertanejo e o funk e se resume nisso, né? Que não seja cultura, mas não pode ser só isso, né? A cultura é muito ampla, é muito grande, então esse projeto a gente pretende levar essas coisas para a escola. E a música no Brasil é muito diversificada, não dá para ficar numa coisa só. Verdade, nossa, a música brasileira ela é riquíssima. Você pode explicar um pouco para os nossos ouvintes como é que você faz essa junção do esporte? A gente está ouvindo, mas eu imagino, não só que eu imagino, mas eu sei, né? Porque eu já vi, mas as pessoas, elas ouvem, né? Bom, ele junta a música com o esporte, mas como é que é isso, né? Acho que a gente tem que explicar melhor, porque elas não estão vendo, elas só estão imaginando, né? Uhum. Então, é assim, o Projeto Teatro Encantado é uma mistura de arte circense, teatro, dança e a música. Então, o que a gente faz nesse projeto? A gente vai para a escola, né? A escola onde eu trabalho, eu pego os alunos e tem a proposta de apresentar alguma coisa. Então a gente trabalha ginástica circense, eles fazem alguma apresentação, a gente sai alguns números, né? E a gente leva essas apresentações para outras escolas. Aí o que a gente junta? Por exemplo, o esporte, eu já juntei o basquete com a música. A gente fez uma apresentação da música do Queen, que foi We Will Rock You, aquela tum tum pá, tum tum pá. A gente fez com bola de basquete. A percussão foi feita com bolas de basquete. E coordenação motora, né? Isso. Aí a gente introduziu a guitarra. E assim, então a gente, além de trabalhar a coordenação motora, a gente trabalha a performance, né? A gente não fica só parado num lugar. Então tem o ritmo também. Ritmo. As crianças, elas fazendo esse ritmo, elas trocam de lugares. Isso aumenta a coordenação motora grossa e fina. Então, tem que prestar atenção no outro, porque exatamente. É difícil, né? Isso. Se não estiver prestando atenção no outro, erra a sua vez. Uhum. E assim, nas apresentações eu me caracterizo, né? As crianças também se caracterizam, a gente faz aquela maquiagem de palhaço, do bufão, para trabalhar a mímica. E é bem amplo, bem... E as crianças se divertem, né? Elas adoram. Porque tudo que é lúdico, né? Porque esporte é interessante, mas o que é lúdico é nessa idade que você dá aula, porque você dá aula para os pequenos, né? Isso, eu dou aula do primeiro ao 5º ano, né, do ensino fundamental. Mas não dá aula para mais velhos?
Não, já teve um ano que eu dei aula aqui na Escola Otton, né? Que tem até o 9º ano. Já dei para 7º ano, 8º e 9º ano. Mas esse ano eu peguei só os alunos menores mesmo. E com quem é mais fácil trabalhar? Olha, eu gosto de trabalhar com os menores, né? Tem professores que gostam de trabalhar com os maiores, né? Eu prefiro trabalhar com os menores, que eles aceitam bem a proposta, assim, né? E eu acho também que o trabalhar com os menores, você já está crescendo, progredindo com aquilo, né? E os maiores já têm algumas coisas que já ficaram fixadas, né? Isso. Eu prefiro também, né, como disse, os menores, porque se você começar bem cedo na base, né, então quando eles chegarem no 9º ano, eles já vão estar com essa consciência de cultura brasileira bem ampla, né, E o conteúdo das músicas ajuda na literatura depois, no português, na gramática, ortografia, tudo, né? Porque Tudo. se você tem uma música que você tem que fazer interpretação de texto, porque uma música que não fala nada, você não precisa pensar, mas Verdade. aquela que você tem que fazer interpretação. E aí você, com o seu trabalho, tem que fazer interpretação, porque senão como que eles vão fazer a performance? Né? Verdade. É difícil, tem que entender para poder fazer. Então aí quando chega mais tarde, isso ajuda em outras áreas também, né? É aquela coisa da interdisciplinaridade, né? Verdade. E você se caracteriza e você leva esses projetos para as escolas, você está se apresentando em outras escolas. Sim, a gente, durante o ano passado, esse ano, o ano retrasado também, nós fizemos bastante apresentações nas escolas. E eu me caracterizo, né, como o palhaço, né, que é uma inspiração do Fernando Anitelli, do Teatro Mágico, que é aquele palhaço bem na linha do bufão, né, que não é aquele palhaço com o nariz vermelho e tal, mas aquele palhaço com a característica bem o preto e o branco, né, e as crianças também a gente caracteriza, né, e a gente também tem a parte teatral que nós realizamos os saltimbancos, né, as crianças se caracterizaram como os animais dos saltimbancos. E as escolas estão recebendo bem esses projetos, estão chamando você para fazer? Sim, a gente tem recebido bastante convites, né? E acho que aqui em Cachoeira nós já apresentamos em quase todas as escolas. Faltam acho que umas 3 ou 4 só. Lá em Cruzeiro também já apresentamos em várias. Agora eu estive até conversando com o secretário de Educação lá de Cachoeira, de Cruzeiro. Aí a gente está vendo se consegue implantar em toda a rede esse projeto, né, para apresentar em todas as escolas. Então, o novo currículo, né, o novo programa está eliminando história, geografia, artes, educação física. Ainda não sei se já foi aprovado. Já foi aprovado? Ainda não? Não, ainda não foi aprovado, não. Esperemos que não, né? Mas se fosse aprovado, digamos, hipoteticamente, né? Como que poderia se efetivar esse tipo de projeto numa escola municipal? Porque nas escolas particulares, de uma certa forma, eles são independentes do currículo, eles fazem algumas coisas do jeito que eles quiserem, mas a rede municipal estadual é obrigada a seguir esse tipo de linha, né? Como que se poderia trabalhar? No caso, por exemplo, se fosse aprovado essa lei, né, tirando a educação física, arte, história, alguma coisa assim, esse projeto poderia ser implantado assim nas escolas que se interessassem, né? Aos finais de semana. Extracurricular. Isso, aí seria extracurricular.
Ou alguma coisa como esse projeto Mais Educação, alguma coisa assim, né? Escola da Família. Então... Mas se você tira e depois implanta um projeto para implementar, é ridículo, né? Ou então deixa de uma vez, né? Então, essa questão da Política Nacional de Educação, ela é um pouco complicada, né? Porque a gente vê que realmente é questão política mesmo. Porque primeiro vamos tirar, não vamos tirar. Aí, então... É mais para tirar o foco de algumas coisas que estão pegando, então... né? Então nós vamos fazer uma pequena pausa. Voltamos já já ouvindo uma música do professor Domingos Sávio Martins. Sintonia Cultural na 105,9. Bom dia, estamos aqui de volta no seu Sintonia Cultural, programa das quintas-feiras, às 9 da manhã. Estamos hoje com Domingos Sávio Martins, para você que está ligando agora, e professor, educador, músico. E nós vamos ouvir agora uma música que ele trabalha com a criançada. Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Está mesmo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, mas o pra sempre sempre acaba, mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. Daí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Desistir nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Desistir nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Tem aí seus 8 anos, 9, 10. O que eles... Quando você primeiro apresenta a música, assim... né? Ou como você faz? Então, normalmente a gente faz assim, ou eu apresento a música e pergunto se eles já conhecem, ou pergunto, ou lanço aquela proposta assim de, vamos fazer uma pesquisa sobre a música brasileira e tal. Então, aí depende muito assim de como eu estou trabalhando com cada sala, né? Então, normalmente alguns já conhecem, já ouviram pai, mãe, avó cantar, outros aí, não. A avó é dura, hein? Nossa, eu também já sou avô, então eu sei como é que é. Então, muitos já conhecem, já ouviram algum trechinho ou outro, mas muitos nem conhecem, nem sabem, né? Quem foi Legião Urbana, quem foi Renato Russo, quem foi Cazuza, quem foi Vinícius Moraes, Toquinho. Porque agora a gente tinha algumas rádios que tocavam muito essas músicas, né? Agora elas estão meio que desaparecendo, né? A mídia hoje no Brasil, né, foi aquilo que eu disse no começo, né? Ela tá focada muito no sertanejo e no funk. Então é o que a criançada ouve e isso eles conhecem. Isso, aí até às vezes eles perguntam, tio, nós não vamos
cantar um funk, nós não vamos... Eu falo assim, olha, a minha proposta é trazer aquilo que vocês não conhecem, né? Porque o que a mídia mostra para vocês, eu não preciso mostrar. Então, a minha proposta é trabalhar essa música brasileira mesmo, para que eles conheçam e, né, tenham um pouquinho, amplie mais esse repertório cultural deles. Eles acabam gostando, né? Eu trabalhei também com crianças e eles, quando eles ouvem, mas é velho, é isso, mas aquilo, fazem um monte de críticas, mas depois acabam gostando. Né? Então, eles, no começo é assim, né? Tudo que é novo, que você propõe, eles falam assim, tio, isso é música de velho, né? Aí, mas depois que eles ouvem, aí, vamos fazer essa proposta, tá? Agora vamos mudar o ritmo disso daí, vamos colocar um samba, né, nessa música, vamos colocar um rap nessa música, né? A gente muda essa estrutura, né, da música, aí eles acabam gostando, né? Aí eles acabam ficando, nossa, tio, a música é legal, essa música é bonita, essa música é legal. É bom a gente perceber que tem uma receptividade, né? É que você vê, eu pensei, né, nessa idade que você tem, você educa essas crianças, 8, 9 anos, é uma idade realmente que eles estão absorvendo tudo, né? Uma esponja. Então, se a gente der o que é bom, vai chegar. Com certeza. Tem aquela choradeira, mas chega em algum momento. E santo de casa faz milagre? Lá na sua casa tá saindo músico, artista? Então, lá... seus filhos, netos? A minha família, assim, ela é bem eclética, né? Então, eu sou bem eclético, eu ouço de tudo, né? A minha paixão pelo rock clássico, né? Gosto muito de Led Zeppelin, de Purple. Mas Queen Scorpions, também é quase música clássica, Queen, né? Então, o rock, assim, a minha adolescência eu ouvi bastante rock. Mas quando eu comecei a estudar música, eu comecei a estudar jazz, estudei Cassiopeia, né? Estudei Miles Davis. Então, eu ouço de tudo. Ouço Cartola, ouço Marcelo D2, né? Então lá em casa é bem eclético. Então a minha neta, ela gosta bastante do funk, do sertanejo, porque a mãe dela também gosta, né? A mãe dela é sua filha? Minha filha. Sim. Aí tem o meu filho, que tá num grupo de rap, né? Que chama Suave, e um coletivo que chama Torre. E assim, a minha esposa gosta de tudo, gosta de Thiago York, gosta de Bruno Mars, gosta mais da linha romântica. Uhum. A minha filha mais velha, que tem o gosto mais parecido com o meu. Ela gosta bem de rock, gosta de música eletrônica. Então, lá é bem eclético. Então, tá saindo bastante artista de lá. E eles tocam? Tocam. O Henrique, né? Ele toca um pouco de bateria, violão, tá começando agora. Tem o Matheus, que tá com 7 anos, que é o futuro guitarrista, né? Esse gosta de AC/DC, gosta de Scorpions, gosta da linha mais pesada. Aham. Mas não adianta, né? Cada um é um filho diferente. Diferente. Mas é criado da mesma forma, não adianta. Cada um escolhe o seu caminho, né? Verdade. Mas é muito bom que estejam fazendo arte também, que isso esteja indo para a genética. E tenha mais artistas aí trabalhando. Isso, e que dê continuidade nesse projeto, né? Pois é, porque a importância da continuidade, porque em um certo momento para, né? E aí é um pouco triste, porque o que é ruim para o governo, por exemplo, é que tem uma linha durante 4 anos. Aí depois acaba, né, ou muda ou não muda o prefeito, mas às vezes muda o secretariado e tudo. Aí chega no outro ano, é outra coisa. E nessa recessão, nessa crise que o Brasil está vivendo, né,
primeira coisa que eles cortam, vamos cortar a cultura, cortar a verba da cultura. Então, a cultura, como diz o Fernando Anitelli, a cultura vira uma moeda de troca, né? Fica... Infelizmente. Infelizmente. Eu entendo. E as crianças não estão ouvindo mais música infantil, né? Elas já partem para uma música mais adulta, a maioria das crianças. E como é que você lida com isso no dia a dia? Como é que você faz para trazer uma música infantil, por exemplo, dos Saltimbancos, a Gata? Eles falam, mas a gente não é mais criança, a gente não é mais bebê. Eles têm uma coisa assim, né? Tem. Então, quando você chega assim, o primeiro impacto, você fala assim, eu vou apresentar para vocês uma música dos Saltimbancos, né? Uma música infantil. Aí eles falam assim, tio, isso é música de criança e tal. Mas quando eles começam a ouvir, conhecem a letra, começam a ouvir o ritmo, a gente começa a mudar os ritmos, depois eles acabam gostando. Então tu sempre ter que apresentar, né? Essa é a ideia. É a ideia. Né? Então você precisa se apresentar mais. Com certeza. Nós vamos fazer aqui um apelo às secretarias municipais, assim, te ajudam? Olha, em divulgação, né, nas escolas, tudo, eles costumam ajudar, sim. O que a gente não tem ajuda financeira, né? Porque, mas acho que a ajuda financeira está em todos os cantos, né? Então, esse projeto é assim, o que eu tenho bancado é do meu bolso mesmo, né? Você já tem um equipamento próprio? Tenho som, iluminação, instrumentos, então... Então, se algum lugar, uma escola, quiser te chamar e que eles não tenham os equipamentos, você mesmo assim consegue fazer o projeto? Sim, eu já tenho os equipamentos e a gente acaba... Mas você não depende nem da secretaria, nem das escolas, você consegue ser independente. Isso, consigo ser independente. Aí eu já tenho os equipamentos, aí a gente monta a estrutura. É bom que as pessoas saibam, porque às vezes elas podem estar pensando, não, a gente até gostaria, mas como que a gente ia fazer? Não tem dinheiro, porque principalmente rede estadual, municipal, depende do apoio da prefeitura, do estado. Então eu entendo você. E você, na sua escola, quando você tinha essa idade dos alunos que você forma hoje, era a escola que você gostaria? Como é que é a escola dos seus sonhos? Olha, quando nessa idade eu estudei uma escola particular, que era... Hoje é tudo ligado à Unisal, né? Mas estudei no Oratório, em Cruzeiro, que era o Instituto Nossa Senhora Auxiliadora. Então era uma escola que tinha bastante coisa, né? Mas naquela época também, a escola pública tinha bastante coisa. Tinha festival de música, festival de teatro, tinha... inclusive, tem amigos meus que hoje são professores também. A gente às vezes discute que naquela época a escola pública era até melhor que as escolas particulares, né? O ensino, né? Então a escola que eu vejo ideal hoje, para o mundo de hoje, é uma escola que invista mesmo na educação como um todo, né? Porque hoje a gente vê que é mais voltado para o vestibular. Para o vestibular. Então, assim, eles querem... O nosso sistema, ele é inverso, né? Quando você é menor, tá na escola... Você estuda na escola particular, aí você vai se preparando. Então, quanto mais conteúdo você conseguir guardar, melhor para o seu vestibular. E a escola pública, ao contrário. A gente trabalha o construtivismo, tal. Quando chega na época do vestibular, aí inverte. Aí aquela pessoa que conseguiu pagar uma escola particular, ela conseguiu guardar mais conteúdo, então ela vai passar no vestibular numa federal, numa estadual, numa escola gratuita. De graça, e
o que veio da escola pública é o contrário. Aí ele não vai passar, né? Poucos que são os que passam, e ele vai ter que pagar uma faculdade. Então é essa inversão. Então eu vejo assim que o sistema tem que ter uma mudança total mesmo, mas a escola ideal seria trabalhar as disciplinas com o que as crianças gostam, né? A matemática é chato, mas é chato por quê? Porque aquele negócio de passar na lousa, de resolver problemas e tal, a criança às vezes não consegue, né? Porque já tem estudos comprovando aí que a criança ela não consegue focar mais do que 40 minutos. Né? A cada 40 minutos, 50 minutos, você tem que dar um intervalo, tem que fazer uma outra atividade para que ela possa reativar, né, o foco dela. Então, eu vejo assim que se você trabalhar, por exemplo, a matemática em forma de receita, de bolo, assim, né, usar a criatividade mesmo. E então eu acho que o que falta hoje nas nossas escolas é assim, o querer usar a criatividade. Porque você tendo criatividade, você vai longe. Muito obrigada, Domingos Sávio Martins, pelo seu trabalho, pelo seu esforço em fazer essas coisas bonitas. E eu queria que você deixasse uma coordenada aí para as pessoas entrarem em contato com você. Ok, então no Facebook nós temos a página lá, Projeto Teatro Encantado, tá? O e-mail é teatroencantado@yahoo.com.br e o telefone de contato é o 12 98232 2711. Muito obrigada, espero que você volte mais vezes. Com certeza.